Fala galera aqui do Pode Pato, eu sou o Místico. E eu sou o Inguão. E a gente tá aqui em mais um episódio para entrevistar o Alex Pacheco. E aí? E aí, beleza? Suave? Bom? Bom. Bom demais. Que bom. O Alex Pacheco é um fotógrafo e agora a gente vai passar algumas perguntas para ele. Quais são suas influências de arte no Brasil? Bom, tudo começa por... eu gosto muito de fotografia com luz e sombra. Então, a arte, ela vem desde de pinturas, de 1500, antes. Os artistas já conseguiam enxergar através da luz e a sombra o que era bonito. Se vocês forem em algum museu de arte, vocês vão ver que as pinturas já eram uma fotografia com uma composição bonita na questão de iluminação e luz. Eu me espelho muito nesse tipo de fotografia, mas eu tenho fotógrafos que me influenciam também. Tem, por exemplo, na minha área de casamento, tem o Vitor Lax, é um fotógrafo espanhol, muito bem sucedido e com uma fotografia autoral muito bonita e com muita iluminação, da qual eu descrevi para vocês. Na parte preta e branca, o melhor fotógrafo de todos, né, que é o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo que sempre fotografou contra a luz e que enxergava uma beleza mística, uma beleza totalmente intuitiva. Viajou o mundo inteiro, não tem a ver com a minha área, que é evento, casamento, mas a gente se espelha muito nesse tipo de fotografia. E tem outros fotógrafos aqui do Brasil que a gente gosta também. Você chegou a conhecer algum deles ou até trocar um papo? Eu já fiz curso com o Vitor Lax e eu já vi em congresso de fotografia o Sebastião Salgado. E agora uma outra pergunta. Para você, como que é viver de arte no Brasil? Cara, arte no Brasil, todo mundo tem um pouquinho de artista, né? Qualquer pessoa que vai fazer qualquer coisa aqui no Brasil, ele tem que ter uma criatividade. Então, a criatividade, ele é do brasileiro. Então, tudo que ele vai fazer tem que ter arte. Porque senão ele não gosta. Então, quando você escolhe uma profissão, você tem que ter essa parte artística para você poder gostar do que você faz. Para mim, eu falo assim, eu estou na minha zona de conforto quando eu estou com a câmera na mão. Eu consigo enxergar coisas que o Alex, fora da câmera, não consegue enxergar. Então, para mim, a minha zona de conforto é eu estar ali em um evento, onde está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, e eu consigo enxergar e ver tudo e dar uma dinâmica bem legal na fotografia. Qual que é a contribuição da arte para o seu desenvolvimento pessoal? Cara, a arte é tudo, né? A cultura é tudo. Eu vou dar um exemplo. Teve uns 15 anos que eu fotografei e eu fiz uma foto linda de uma menina olhando para uma janela. A foto ficou maravilhosa e ela escolheu para pôster. E aí ela escolheu para pôster e colocou na festa. Muitos dos convidados, até mesmo o decorador, viu a foto e falou, mas que foto estranha, eu não sabia que eu era fotógrafo. Aí eu falei, isso aí depende da cultura da pessoa, o que ela está enxergando, o que ela vê. Ela viu uma obra de arte e quis fazer um pôster, não uma foto olhando para frente. Então a cultura é tudo na vida. Então tudo depende do nível cultural. Todo mundo, eu falo de casamento. A pessoa pode fazer um casamento gastando um pouquinho e pode fazer um casamento luxuoso. Vai depender da cultura dela, o que ela quer pro dia do casamento. Todo mundo merece, todo mundo merece uma festa, todo mundo merece casar, todo mundo merece. Só que depende da cultura dela, do valor investido. A pessoa pode investir um valor exorbitante para fazer um evento, mas ela não tem cultura para aquilo. Então a família dela não vai gostar, vai falando mal, vai fazer alguma coisa. Então tudo depende da cultura. Puxando mais agora pro trabalho, qual que foi o trabalho fotográfico que mais te marcou aqui, assim, que você mais gostou? Cara, eu já fotografei alguns casamentos importantes. Já fotografei em Paris, já fotografei em Londres. Mas um casamento que eu mais gostei foi aqui, pertinho de Sacramento, uma comunidade chamada Santa Bárbara. Foi um casamento que a gente fotografou na parte da manhã. Os noivos foi criado nessa comunidade de Santa Bárbara. E tinha galinha espalhada
por tudo. O make-off da noiva foi na escola onde ela estudou, uma escola feita de barro, com um paredão lá onde o professor escrevia giz, mas tem história, tem a ver com a vida deles. A Kombi do pai dela levou ela no casamento, e aí foi um casamento lindo. Eles mesmos fizeram a decoração, eles mesmos fizeram o galpão de palha. Então, assim, tem toda uma história. Para mim, vale mais a história do que o casamento em si. Eu já fotografei casamento, falei para vocês onde, já fotografei casamentos com artistas, já fotografei muitos eventos importantes, mas para mim o que vale é a história, porque eu sou fotógrafo de história, eu conto momentos com o meu olhar e com a minha cultura. Então, para mim, quanto mais a história, mais marca para mim. A gente escolheu, né, a comunidade Santa Bárbara, né, pra gente fazer o nosso patrimônio do casamento. Tô aqui com a Santa Bárbara em mãos, né, que representa um sinal de fé muito grande. Não só pelo nome da comunidade, né, que foi a comunidade onde eu fui nascido, né, a comunidade onde eu fui criado, logo depois que eu mudei para a cidade, e meus pais moram aqui até hoje, minha família toda mora aqui, então assim, a gente tem uma raiz muito grande aqui na comunidade. Muito ansiosa agora, o coração tá aceleradíssimo e feliz, muito, muito feliz mesmo. A gente sonhava muito nesse momento e tá ficando do jeitinho que a gente sonhou, do jeitinho que a gente programou. Eu vi que você falou ali dos lugares que você já foi fotografar e eu ia fazer uma pergunta disso. Você já viajou para fazer alguma foto assim, chegou até a sair do Brasil? Sim, eu já fotografei em Londres, já fotografei em Cancún, já fiz 2 casamentos em Cancún, já fiz em Paris. E aqui no litoral do Brasil eu faço direto. A gente tem um site a gente tem um site para o Nordeste, a gente tem um site para o Rio de Janeiro, que a gente atende clientes direto para lá. Então, assim, a gente gosta de viajar e gosta de conhecer culturas para trazer para a gente também. E falando até mesmo de cultura, eu fotografei um casamento de um filho de um fotógrafo em Sacramento. E ele chama Lexter Scalon, e ele é fotógrafo de bichos, de animais, de macrofotografia também, que são aqueles bichinhos pequenininhos. E ele também tem um livro do sertão. E assim, a fotografia dele é tão impressionante, e quando eu fui lá para fechar o contrato com ele, eu passei o dia inteiro com ele contando a fotografia dele. E aquela fotografia, mesmo sendo de animais, ele me passou tanta bagagem que eu trouxe ela pro setor de casamento, de evento, mostrando que qualquer fotografia, ela pode ser adaptada para qualquer tipo de evento. Aí depende de como o fotógrafo enxerga aquilo e para trazer aquilo para a fotografia dele. Qual que é a sua maior dificuldade enquanto fotógrafo? O que eu vejo dificuldade hoje em dia é mão de obra qualificada, gente querendo aprender a profissão e mais proativo para poder aprender, né? A proatividade hoje é o maior grau de dificuldade do ser humano. Então, assim, na minha parte de fotografia eu não vejo dificuldade alguma. Então você nunca passou nenhum momento de dificuldade? Na fotografia? Já passei. Eu estou com 25 anos de profissão, então assim, mas eu posso falar que eu tenho o mesmo frio na barriga para fotografar um evento desde o primeiro. Eu falo pro meu filho que eu não confio em ninguém, nem no meu equipamento. Eu trabalho com 2 câmeras, cada uma com 2 cartões, e às vezes eu faço a mesma fotografia com as 2 câmeras, porque eu estou fotografando com o eletrônico, mas o eletrônico ele tem prazo de validade, e eu não posso errar. Então ali quando o cliente me contrata, ele espera que não tenha erro. E o evento, a parte mais legal dele, a parte que eu mais gosto nele é porque não tem como voltar. Ou você acerta, ou você acerta. Não tem jeito de errar. Você já pensou em fazer outra coisa sem ser a área da fotografia? Eu faço outras coisas. Vamos supor que você não puxou pro lado da fotografia. Com qual trabalho seria a segunda opção?
Não, a gente tem um salão de festa, né? E a gente também trabalha em outras áreas. Então, eu sou empresário e eu também tenho um salão de festa com buffet. Então, a gente tem mais ou menos essa área. Quando eu era mais novo, eu tentei medicina e acabei fazendo um curso de biomedicina. Mas a fotografia, ela puxou mais forte na época e aí eu tive que escolher o que eu queria fazer. Em medicina, eu não dei conta de passar no vestibular. E aí eu fiz biomedicina e no meio do caminho eu tive que escolher entre continuar a faculdade ou seguir a fotografia. O que te fez, tipo, saber que você queria ser fotógrafo? Eu sou filho de fotógrafo, né? Então antes de contar meus anos de profissão, eu ajudei muitos fotógrafos e eu aprendi muita coisa com meu pai. Meu pai é o cara. Meu pai, ele me ensinou muita coisa na fotografia e mandou eu para muitos cursos de fotografia. Tá? Tem um fotógrafo chamado Marcos Andreoni. Ele é fotógrafo de casamento judeu. Um fotógrafo fantástico. Ele não fotografa mais. Ele fotografava apenas 11 casamentos por ano. E ele era fotojornalístico. Para a época, isso há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era surreal esse tipo de fotografia, porque o pessoal fotografava com filme ainda, né, negativo filme, com câmeras analógicas, e a fotografia era mais estática, não tinha esse jornalismo. O que é fotojornalismo? É pegar um momento mesmo, é o que a pessoa está sentindo, ver além do que a pessoa tá transmitindo ali. E isso era só feito no jornalismo. E esse fotógrafo, ele já passava isso, ele escreveu livro sobre fotografia, e o primeiro curso que eu foi meu pai que me levou em Uberlândia, isso eu tinha 14, 13 anos, e então foi um curso que me abriu a mente. E eu quis mudar a fotografia do meu pai e até mesmo aqui da região. Então foi onde o meu lápis ali para fotografia. Qual que foi o lugar mais bonito que você já foi fotografar? Cancún. Aquele mar azulzinho. É extraordinário. É lindo, mas também Londres também foi muito bonito. Você se acha um fotógrafo inspirador para outras pessoas? Acredito que sim. Apesar de não ser um fotógrafo que passe muita informação nesse meio de rede social e para outros fotógrafos, eu acredito que sim. Tem fotógrafos que inspiram, que se inspiram em mim. E qual o conselho que você pode dar para quem estiver começando nessa carreira, assim, olhando para aquela câmera? O maior conselho que eu posso dar para quem está começando a fotografia é só vai. Pegue uma câmera, clique muito, não preocupe com se a foto está saindo bonita ou não, se ela está saindo clara ou escura. A pessoa que está começando a fotografia, ela tem que treinar o olhar dela primeiro. E ela treinando o olhar dela, ela treina o olhar junto com a mente e o coração, e aí ela vai começar a captar os momentos, fotografar o que ela gosta, e aí ela sentindo aquela emoção, aquela fotografia, ela passa ao quê? Buscar o conhecimento do que é certo e o que é errado na fotografia, em questão de abertura, exposição, Photoshop, mas primeiro ela tem que treinar o olhar dela. E aí, ela treinando o olhar dela, ela pode fazer a outra parte, que é a parte de didática. Muitos fotógrafos começam ao contrário, começa pela parte didática. E aí ela se perde no meio do caminho. Por quê? Porque a parte didática transforma o fotógrafo um fotógrafo engessado. E quando a pessoa ela fotografa com o coração, mesmo com a emoção ou com a mente, ela está traduzindo o que ela tem de dentro para poder entregar uma fotografia bonita. Muito obrigado. Obrigado eu. Eu agradeço vocês pela oportunidade de passar um pouquinho do meu conhecimento e só tenho a agradecer. Obrigado pela sua presença. Falou. Falou. Não vai ter nenhuma piadinha, gente? E fala qual que é seu Instagram, sua rede, para quem estiver vendo, É @Alex Pacheco Imagem. certo? Fechou. Fechou.